e me apresentar. Meu nome é Marina, eu sou do Portal Tela. Sou de Salvador, mas eu moro aqui em São Paulo. Portal Tela, nossa sede é aqui em São Paulo. E a gente é um portal novo que começou com a ideia de ser uma coisa mais voltada para tecnologia, mas aí agora a gente já está cobrindo um pouco de tudo. Já temos mais ou menos 100.000 usuários únicos. E a gente lançou no Instagram em Olha, março, então cresceu bem rápido. E aí, muito legal. Hoje em dia tá falta isso, né? é verdade. Pois é, então a gente está começando, agora a gente já tem uma equipe de tipo umas 8, 9 pessoas de conteúdo, a gente está começando a fazer entrevistas, escrever matérias mais elaboradas, essas coisas. Então, eu preparei um roteirozinho de perguntas aqui para você, mas fica à vontade para falar sobre o que você quiser, é só um bate-papo bem tranquilo. Tá ótimo, querida. Bom, primeiro, eu vi que no release que a Nathalie mandou pra gente, ela falou, o foco do release era na sua nova personagem que você vai fazer em Paulo o Apóstolo, não é? E aí eu queria te perguntar. Depois de você ter feito Anitta em Mar do Sertão, como foi como foi fazer essa transição entre uma personagem que era mais leve, mais irreverente, e agora uma mulher com um dilema assim mais profundo, uma mãe, que tem toda aquela questão da fé. Exato. É sempre uma caixinha de surpresas, assim, né? Quando você entra, quando você mergulha dentro de uma nova personagem, o que eu acho incrível, né? Eu acho que o grande lance da minha profissão é você ir mergulhando nesses universos diferentes e aprender com cada um deles, né? Eu acho que o grande presente para um ator é você ter diversas realidades para mergulhar, para experienciar, né? E claro que sempre vão ter dependendo da personagem, mais facilidades, mais dificuldades, né? No caso, contrastando a Anitta com a Adália, realmente é uma mulher que é de uma época, de uma outra época, né? Completamente diferente, embora a Anitta também seja do interior, né? O que tinha uma diferença assim muito grande também minha, que eu sou uma mulher contemporânea da cidade grande, né? E ela era uma beata, né? Trabalhava na igreja, numa cidade totalmente interiorana, pacata, mas era um pouco, era, digamos assim, dos anos 2000, né? Desses tempos. Agora, nesse tempo bíblico, realmente eu nunca tinha trabalhado. E foi muito interessante, né? Não, descobrir, né, essa Adália dentro de mim, esse outro tempo, né? Essa outra linguagem, e principalmente essa questão da maternidade, né? Que ela é uma mãe de dois filhos, que eu não sou mãe, né? Então eu tive realmente que me aprofundar ainda mais nesse universo, conversar com muitas mães, até me inspirar na minha própria, né? Tudo que ela já fez por mim, embora ela também não esteja mais aqui, né? Porque eu perdi minha mãe tem uns 4 anos, mas trazer essa força da maternidade, né? O que eu acho assim é um presente enorme, porque eu discordo muito de que você, como atriz, não possa fazer coisas porque você ainda não é, né? Eu acho que você é atriz justamente para poder dar vida a situações talvez que você não tenha vivido, mas estudar, mergulhar, se aprofundar, querer estudar o texto, saber desbravar ao máximo para trazer essa mãe, né? Então foi o que eu procurei fazer e vai estrear aí em breve, né? Porque agora a gente está no streaming, né? Que a Record tem um streaming chamado Univer Vídeo, que já pode ser vista lá a novela. Mas Certo, agora, dia 7 ou dia 8 da semana que vem, que estreia em TV aberta, né? certo. Sai que horas que vai estrear? O horário, mais ou menos, você sabe? Eu acho que 9, 9. Tá. E eu queria perguntar também quais foram. Você já falou que foi a questão de você ter uma realidade bastante diferente com a personagem, mas além disso, tiveram outras dificuldades, assim, na preparação, que demandaram de você, assim, um maior aprofundamento? Eu acho que muita questão, assim, não digo nem do sotaque, né? Mas, assim, de ter uma fala limpa, clara, né? Que a Bíblia, a gente tem que ter muito esse cuidado, porque você, muitas vezes, diz versículos, palavras bíblicas, realmente, que tem que ser extremamente fiel ao que está ali, né? De alguma forma.
Então, é um desafio enorme, porque para você deixar a coisa ao mesmo tempo verdadeira, né, e ao mesmo tempo manter, né, manter-se fiel àquela língua daquela época, que é uma coisa, é uma língua muito mais formal, né, e ao mesmo tempo manter a verdade cênica, foi um desafio, mas acho que são sempre bem-vindos, né, os desafios. Com certeza. E você tem algum processo ou ritual que te ajuda assim a se concentrar? Ou você só vai lá e grava suas falas e começa a fazer a cena? Eu não tenho assim algo que eu repito sempre, né? Como no teatro, que eu acho que é um lugar que às vezes me coloca num lugar de mais ritualístico, né? Por conta do grupo, tá sempre unido ali e tal. O que eu procuro fazer, principalmente nas cenas mais de sensibilidade maior, de drama maior, é ouvir música, assim, músicas que me trazem para o momento que está pedindo no momento ali, né? Tiveram cenas muito fortes de prisão, de momentos que, enfim, eu era atacada pelos soldados, presa, né? E imagina, uma mãe sendo distanciada dos filhos, então tinha que trazer ali realmente um desespero cênico muito forte, né? E como é que você, num set de filmagem, com milhões de câmeras do seu lado, com não só o elenco, mas milhares de figurações, né, para fazer aquele povo todo daquela época, consegue ainda, né, depois de várias repetições, porque essas cenas também de soco, de tapa, você tem que repetir milimetricamente o que o dublê manda você fazer para sair bem certinho. E aí você imagina o desafio de manter essa verdade, esse desespero cênico, né, de uma pessoa que está sendo presa ali no momento limite, que sabe que não vai encontrar mais aqueles filhos, sabe, sei lá por quanto tempo. Então, é, essas cenas foram realmente muito desafiadoras. E no cinema, assim, planos futuros dos seus sonhos, se você pudesse escolher um tipo de personagem que você acha que seria muito legal de protagonizar num filme, ou numa série, numa novela. É uma pergunta bem Ah, difícil, se você quiser pensar assim com mais calma, mas uma coisa que você acha que seria talvez um desafio ou seu sonho poder fazer. meu sonho da minha vida, assim, é protagonizar uma vilã daquelas assim que a pessoa odeia, odeia tanto que chega, começa a amar, sabe? Assim, Tipo a tipo, Lola. Odete Roitman, agora eu fiquei sabendo, eu não tô acompanhando muito não, mas que ela tá assim num lugar de as pessoas estão amando ela, de tanto que odeiam. Então eu queria um pouco trazer essa vilã, assim, fazer uma vilã humana, assim, uma vilã cheia de falhas e ao mesmo tempo com algum tipo, com algumas pitadas de humor e ironia, uma vilã sarcástica, assim, sabe? Uhum. Tipo, uma favorita minha é Camila Pitanga agora em Beleza Fatal Ai, da ah, M20. não, Mas maravilhosa. E aquela Renata Sorrah também na Nazaré, maravilhosa. muito boa. E eu também queria perguntar, que eu vi que você tem, talvez, se você tem vontade de voltar para o teatro, de fazer, atuar em peças também. Nossa, Marina, eu tenho muita vontade. Eu nem posso te dimensionar a minha saudade. Assim, eu realmente, bom, sempre quis ser atriz, nunca tive nenhuma dúvida. Minha mãe sempre me falou que desde pequena eu não tive plano B nem C, era só o plano A. Quero ser atriz. Ah, mas se não der certo, você é atriz. Ah, mas e se não der certo? Porque as coisas na vida não é exatamente como a gente planejou. Ah, você é atriz. Então, graças a Deus, assim, meus pais sempre me apoiaram muito, embora seja uma profissão muito instável com muitas instabilidades realmente da profissão, que as pessoas muitas vezes não sabem disso, né? Só pensam assim, fazer novela na Globo, né? E não, como você perguntou, eu sou muito do teatro. Eu acho que o teatro é a raiz das artes cênicas, é realmente aonde toda pessoa que deseja atuar deveria passar antes, né? Naquelas tábuas de madeira, pisar ali uma conexão que você sente quando você está em cena no palco. Assim, não vou comparar com o audiovisual, né? Mas é totalmente diferente, porque é o contato único e direto, que é você com o público. E aquilo é muito especial. Quando
né? Claro que o teatro você repete todos os dias, então tem dias que você faz a peça e fala, gente, o que aconteceu? Então são conexões de momento muito fortes. E eu tenho muita vontade, assim, infelizmente com a pandemia a coisa foi desacelerando. Você sabe que agora que os teatros estão voltando com mais força, né? De um ano para cá, até menos, talvez, porque realmente as pessoas ficaram muito assistindo séries, novelas, e o teatro realmente deu uma diminuída agora, graças a Deus está voltando. E eu tenho muita vontade de voltar. Foi onde eu comecei, eu já viajei o Brasil inteiro fazendo peças, já tive a minha própria companhia de teatro, né? Depois que eu me formei em artes cênicas. E eu tenho muito, muito desejo de fazer um monólogo, assim, falando sobre os novos tempos, né? Eu também tenho o canal na internet, então eu falo muito sobre relacionamento, sobre a relação do ser humano com as redes sociais. Então eu queria fazer um monólogo, basicamente falando tudo que eu já falo no meu canal, entendeu? Já que você falou do seu canal, eu tinha uma pergunta também, que era como que você faz para criar essa aproximação das coisas que você fala, porque isso hoje em dia eu acho que é o que está mais em alta. Todo mundo pode fazer conteúdo, mas o que te diferencia é você fazer as pessoas realmente se identificarem com você, né? Exato, menina. Isso realmente é uma coisa que tem muito forte com os meus seguidores, assim. O que eu mais escuto, eu recebo muitas mensagens, o que eu mais recebo, assim, né? Porque às vezes eu paro para estudar, falo, como que as pessoas me veem? É assim, nossa, parece que a gente é melhor amiga de infância, parece que você é minha amiga, às vezes eu te vejo na novela, te vejo, sei lá, fazendo alguma coisa, aí eu falo pro meu marido, vai lá, Juju. Aí ele, quem é Juju, gente? Aí ela fala, aí as pessoas falam, não, é porque eu falo como se ela fosse minha amiga, porque eu acho que eu tenho isso na minha comunicação, talvez seja uma comunicação muito próxima, assim, muito espontânea, muito minha, sem forçar nada. Então, talvez isso chegue mais aos seguidores. Eu sou uma pessoa que eu faço questão também de mostrar muitas as minhas vulnerabilidades na internet, os momentos que eu tô mal também, né? Porque a gente vive num mundo onde parece que você se permitir estar mal é um pecado, não pode, tem que estar sempre feliz, sorrindo. Embora eu seja uma pessoa muito bem-humorada, também faça conteúdos de muito bom humor, mas sempre, muitas vezes, descortinando essa vida perfeita que as redes sociais nos obriga a ter, né? Sim, Então, eu acho que a identificação, né, dos seguidores, a proximidade, vem dessa fala que é espontânea e real, né? sim. E eu vi também que nos bastidores você é conhecida como a Rainha das Marmitas. Eu queria perguntar como é que você concilia essa rotina de gravação com continuar uma rotina saudável, alimentação, treino, tudo isso. Nossa, é uma loucura, tem que querer muito. Hoje, por exemplo, não tô gravando, né? Não é todo dia que a gente grava, o que já me dá um adianto. Mas tem dias que grava todo dia, essa semana não é o caso. Mas, nesses momentos, menina, é uma loucura, Marina. Assim, eu sou. Eu tenho essa vertente também de ser apaixonada por atividade física, que também é um dos pontos porque as pessoas me seguem, que eu falo, eu vou para esse lugar da atividade física como bem-estar, como algo que melhora a sua vida 360, e não como, ai, corpo sarado, bunda, peito. Eu acho que isso não é a minha vibe no Instagram, nem na vida. Eu acho que já tem muita gente que faz isso, então se você quiser seguir alguém por conta de corpo, não vai me seguir. Vai me seguir para ter disposição, para rir, para ter bom humor. E eu sou uma pessoa realmente que amo, tenho esse prazer. Então eu pensei, por que não fazer vídeos que também façam com que os meus seguidores se sintam também melhores, né? Porque a gente sabe, a gente vive hoje em dia na era das doenças mentais. Então, a atividade física é, assim, remédio total para mim. Com certeza. E a alimentação também vem junto disso, né? Porque é tudo um combo. E aquela frase não é à toa, você é o que você come. Então, para eu ser conhecida como a rainha das marmitas, eu tenho que fazer todo um cronograma na minha vida. Então, por exemplo, se eu sei que eu vou passar o dia inteiro na gravação, eu tô lá, 9 horas da noite, a pessoa tá lá passando o dedinho no Instagram, eu tô descascando meu ovo, eu tô preparando os meus legumes para botar na geladeira para no dia seguinte, às 5 horas da manhã, antes de ir pra academia, eu levo milhões de bolsas, por isso que né, aí tem a bolsa da marmita, tem a bolsa de tomar banho na academia, com as toalhas, com a roupa de ir pro trabalho. Então, você não tem ideia, eu de manhã sou assim, 19 mil, 4 bolsas de um lado, por isso tem que Sacoleira. malhar muito braço, porque é quase de outro. E aí o pessoal lá no elenco fica zoando, falando rainha das marmitas, porque eu chego, abro o ovo, aí a pessoa fala, ai, que cheiro é esse? É a Júlia do ovo. Aí depois
pego, aí levo o almoço, mas porque eu gosto de comer a minha comida, assim, com o meu tempero, com que eu sei que não tem óleo, porque realmente eu cuido disso. Mas eu também procuro falar muito na internet que cada um tem uma realidade, cada um tem uma possibilidade, que é bom que a gente faça o máximo que a gente puder dentro da nossa realidade, né? Eu acho que a internet é um lugar de inspiração e não de Comparação, você né? não de você ditar o que tem que ser feito. Quem sou eu para falar o que tem que ser feito? Eu não sou você, eu não sei qual é a sua realidade. Mas eu, de alguma forma, estou ali só para inspirar e você encaixa isso dentro da sua realidade, né? Com certeza. E você já teve, assim, como foi o retorno dos seus seguidores? Assim, ah, Ju, você me ajudou muito a, sei lá, querer ter uma rotina mais saudável. Então, até com as outras coisas, ah, você fala sobre temas que eu acho muito legais. Como é o retorno dos seus seguidores nesse sentido? Muito. Retorna demais, é o que me faz ter ainda mais garra para continuar, disposição, inspiração. Eu acho que para um influenciador, né, que hoje em dia chamam assim, mas para você ser isso de fato na internet, assim, o que mais é vital é a troca, é o diálogo com os seus seguidores, né? Eu não vejo sentido em ter um canal sem estar conversando com eles direto. Então eu recebo assim das mais inimagináveis que você possa imaginar, assim. Já tirei pessoas de relacionamentos tóxicos, já tirei pessoas do sedentarismo, é, já tive pessoas que passaram por situações de luto, né? Desde que eu perdi minha mãe, como eu te falei, eu também pensei, nossa, bom, como eu perdi a minha mãe, né? De uma maneira assim também. Do dia para noite, eu pensei, gente, eu passei a maior dor da minha vida, né? Então, por que não também usar o meu canal como fonte de acolhimento para isso. Então, recebo muita mensagem também de pessoas que começaram a me seguir por conta dos vídeos que eu falo sobre o luto. Então, é isso: é luto, é atividade física, é relacionamento, autoestima, amor próprio. Pessoas que me escrevem falando, eu passei a gostar mais de mim, porque eu também falo muito sobre como é importante a resistência desse universo da ditadura da beleza, né? De todos esses preenchimentos, essas pessoas se modificando cada vez mais, de como é resistência, sabe? A gente, claro que eu cuido da minha beleza, claro que eu sou vaidosa, mas da beleza natural, daquilo que a gente já tem, entendeu? E não ficar querendo nos modificarmos. A internet está o tempo inteiro querendo que a gente não fique satisfeita com a nossa imagem. Então também recebo muita mensagem nesse sentido, das pessoas conseguindo resgatar, né, a autoconfiança, o amor próprio. E já que você falou também de inspirar, eu queria te perguntar se você tem alguma grande inspiração, assim, que seja no meio artístico, ou qualquer pessoa que você siga, ou que você acompanhe, ou desde pequena, assim, que você vê na sua vida como uma pessoa que te inspira de qualquer forma, como atriz, como profissional, como pessoa. Olha, realmente, eu vou te falar, na internet eu tenho uma coisa esquisita que, assim, eu não fico muito na internet vendo ninguém, assim, a internet, como eu te falei, eu já trabalho com isso, né, então, assim, para Sim. mim, pura trabalhar com internet, né, você deve imaginar, assim, a gente sofro muito com ansiedade, então eu procuro realmente fazer o meu ali e ir embora, né, mas tem Também pode pessoas. ser ator, atriz, pessoas assim que te inspiram. Não, eu tenho uma pessoa que me inspira muito, assim, porque eu também escrevo, né? Assim, todos os meus vídeos que eu escrevo são meus roteiros, né? Eu faço tudo ali na internet. Então, eu tenho uma autora que se chama Clarice Lispector e eu amo ela de paixão. E ela me inspira, assim, muito, porque ela tem uma escrita que é muito intuitiva, uma escrita que parece que ela fala, assim, do fundo das vísceras dela. E eu sou muito intensa na minha vida, assim. Eu sou intensa em tudo, nos meus relacionamentos, na entrega que eu tenho no meu trabalho, nos vídeos que eu faço na internet, no amor que eu tenho pelas pessoas que eu amo. E a Clarice Lispector, ela escreve realmente de um lugar onde vibra o coração, onde toca a alma, assim. Então, quando eu escrevo, eu procuro. Ela tem uma escrita que é meio que um fluxo livre, assim, que ela não bloqueia. Tudo que vem, ela vai escrevendo. Então, assim, até para atuação, assim, isso é muito importante, assim, principalmente do teatro, né? Você deixar o seu corpo sentir o momento presente, aquela conexão com o público. Então, a Clarice, eu acho que ela engloba tudo: atuação, escrita, fluxo, sabe? E se você pudesse dar um conselho para alguém que está começando agora no meio e que, sei lá, tem um sonho de trilhar um caminho parecido com o seu, o que é que você diria para essa pessoa?
Eu diria para essa pessoa é, que ela precisa de muita, mas muita convicção de que é isso mesmo que ela quer para a vida dela, assim. Tem uma coisa que me marca muito, uma entrevista, né, que eu falo muito sobre isso, sobre essa entrevista que a Fernanda Montenegro dá para uma repórter, e eu concordo veementemente, que né, não venha para as artes, porque assim, é uma profissão que eu vou te falar assim, é a duras penas, assim, é uma profissão que você tem que querer muito. Então, só realmente vem o conselho que eu daria, nesse sentido, que eu acho que a Fernanda Montenegro fala um pouco parecido, é se isso realmente for a sua fonte de respiração. Se você não conseguir respirar sem estar fazendo, né, a arte, sem estar fazendo, sem estar atuando, eu acho que é importante você estar aqui, porque é uma profissão que precisa de muita resiliência, de muita paciência. Não é uma profissão meritocrática. Você ser bom no que você faz não significa que as coisas vão dar certo. É, então, assim, é uma profissão para os corajosos, mas se você tem coragem, disposição, garra, né? E muito amor, muita paixão, porque é uma profissão que está totalmente ligada à paixão, aí eu acho que tem que continuar. Mas se for algo, um desejo assim que dá e passa, aí escolhe outra coisa. Bom, as minhas perguntas do roteirinho eram essas. Se você tiver mais alguma coisa que você achar que a gente esqueceu e tal, você pode falar. Se você não lembrar agora também, você pode me mandar Por uma, alto. por áudio, uma mensagem. Uhum. E de todo modo, achei seu trabalho muito legal, principalmente assim, como influenciadora, porque hoje em dia as pessoas falam muita maluquice na internet, É, muita desinformação, então você vê pessoas que realmente estão falando coisas que importam, coisas assim que é, vão mudar a vida dos outros, assim, muito bacana mesmo. exato. Tem que ter muito cuidado, Marina. Assim, as pessoas hoje em dia, né, querem fama, eu acho, a qualquer custo, ou então milhões de seguidores a qualquer custo. E eu acho que o trabalho da rede social tem que ser igual no teatro, sabe? Artesanal, um dia de cada vez, formiguinha. Ai, não ficar desesperado com o número, não ficar refém do algoritmo, não achar que porque o seu conteúdo não bombou, que você é ruim, sabe? Acreditar no seu conteúdo é muito importante, assim. A gente fica trabalhando com rede social e refém de número de comentário, e aí acaba colocando o nosso trabalho como se fosse ruim, e não é. E como você falou, a responsabilidade também é no discurso, né, do que você está falando. Você, de alguma forma, ali, as pessoas têm uma admiração por você. Então, o que você fala pode afetar em muito a vida das pessoas. Então, você tem que ter muito cuidado com a sua fala, né? Pois é, muito obrigada, Ju, por ter aceitado o nosso convite. Uma matéria escrita, eu devo conseguir pegar aqui nossa conversa e escrever até o fim de semana. Mas aí a entrevista em áudio, eu não sei, porque ainda depende da edição do pessoal e tal. Mas eu vou mandando para sua Pra assessora, tudo tranquilo. E aí, qualquer dúvida que você tiver quando você estiver escrevendo, você manda para a Nath que eu também posso te, enfim, te dar algum retorno, se você Tá precisar. bom. Beleza, muito obrigada, viu, Ju?